Eu vou trazer, até para, digamos, de certa forma, contextualizar a nossa fala, porque o foco não é a transição. Quem é espírita, estuda doutrina, ou já assistiu palestras, assistiu congressos, etc., já sabe relativamente bem do que se trata a transição, chamada de transição moral, transição espiritual, transição planetária ou simplesmente transição. A gente rapidamente vai pincelar sobre isso porque não é o foco. Ele é, digamos assim, um pano de fundo para o que vem de mais importante, que é a pergunta que está ali. A quem seguimos? E vocês, assim como eu estou fazendo, fiz e vou continuar fazendo, necessita perguntar a si mesmo, a si mesma, a quem estão seguindo. Eu vou trazer um recorte de a última fala de Jesus, a última fala demorada, a última fala pública, digamos assim, de Jesus, que foi minutos antes dele ser preso. É chamado de o sermão profético. Não vamos entrar no contexto do sermão profético, porque não vai caber agora neste momento. Mas só para dizer para vocês que quando Jesus falou sobre o sermão profético, que é longo, são 51 versículos do capítulo 24 de Mateus. É, como eu disse a vocês, a última relativa fala pública de Jesus. Isso foi respondendo a uma pergunta de um discípulo, uma ou várias perguntas. Em que momento se dará o fim? Porque Jesus revelava várias coisas, e naquele momento foi a pergunta dele. E aí Jesus traz nesse discurso, e depois de um tempo ele é preso, e aí o resto da história vocês já sabem bem. Eu recortei um extrato daquilo que eu vou necessitar, porque está diretamente ligado a nós aqui neste momento. Claro que dentro de um contexto que nós estamos vivendo neste momento. Eu tirei algumas partes, outras eu tive que excluir. E diz assim, tem algumas adaptações, me permitam, mas eu não feri o texto. E quando ouvirdes de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus está falando num tempo futuro. A gente percebe na leitura desse texto que ele sempre fala sobre um tempo futuro. O tempo futuro de Jesus é o nosso tempo presente. É o nosso presente. São esses últimos 2, 3 séculos que estamos vivendo e não sei se ainda mais 2, 3 séculos para frente. Ou seja, a transição planetária, que ninguém sabe quando começou exatamente, especula-se, mas não se sabe quando ela vai terminar. Alguém sabe? Por favor, levante a mão, porque eu queria conversar com você em particular. Eu tenho muita coisa para fazer antes disso. Não? Dizem, inclusive, só vou parar aqui, dizem, e tem a ver com o que eu vou ler daqui a pouco. Eu já escutei, inclusive, pessoas dizendo na internet que a transição planetária vai acabar no ano de 2054. Já ouviram isso? Eu não sei de onde tiraram isso, sinceramente. Jesus falou isso? Vocês vão saber que Jesus não falou. E pela avaliação que vocês próprios vão fazer, eu acredito que não será em 2054. Continuando, ele diz assim, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes. Pandemia não acabou ainda não, né? Vocês entendem. E terremotos em vários lugares. Eu não sei se o que eu vou dizer para vocês é uma notícia boa ou uma notícia ruim, mas se preparem, não sei, né? Mas já há rumores de que já está ocorrendo uma nova doença vindo da China. Uma tuberculose que está cometendo crianças e que quem tem contato também se contamina. É bom vocês já saberem disso, se informem. Eu não estou botando pavor em ninguém, mas apenas prevenindo, porque prevenção é o que há de melhor, não é isso? Inclusive, no próprio sermão profético, Jesus fala sobre as crianças. Eu não vou ler aqui porque não convém nesse momento. Continuando, mas todas essas coisas são o princípio das dores, ele diz. Agora começam os alertas para nós, que nos autodenominamos cristãos. Ele diz assim, então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está ali ou aqui, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que enganarão a muitos e farão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, agora vai entrar um ponto muito importante, enganariam até os escolhidos. Ok? Jesus fala isso. Vocês sabem que existem os chamados e os escolhidos, né?
Depois a gente vai falar sobre isso mais na frente. Com aqueles que são chamados e aqueles, Jesus até inclusive falou, né? Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Quem é que chama e quem é que escolhe? Coisas para vocês pensarem em casa depois daquele filme que vai passar mais tarde. Voltando. Aqui é uma observação muito, ultra, hiper importante. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Olha para isso. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Me permitam fazer uma pergunta sem a mínima pretensão de ser desagradável. A cota de espiritismo ou de cristianismo que existe em você, em nós, tem prazo de validade? Tem fatores condicionantes? Tem variáveis dependentes, independentes, intervenientes, utilizando metodologia científica de pesquisa? Ou seja, é incondicional a fé que nós temos por Jesus, porque a maldade está campeando no mundo. Jesus estava prevenindo sobre isso, está aqui. Ora, a gente está com guerra. Mal uma guerra acabou, outra surgiu. A verdade é que mal uma outra guerra não acabou, que é a guerra da Síria, que ainda continua, que a gente nem tem mais notícia, começa uma guerra na Europa. E agora volta uma guerra na Ásia. Como se não bastasse, na África existem muitas guerras e o noticiário nem sequer dá conta. Quem está falando aqui é um professor de geografia, por isso que eu sei. Voltando, ele diz algo que geralmente os nossos irmãos evangélicos gostam muito dessa frase, mas veja que antes dessa frase tem outra, né, que foi a que eu acabei de ler, e eu vou ler de novo. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. E aí Jesus diz o quê? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo de quem? Salvo de quê? Salvo como? Entendem? Então veja que são várias perguntas que precisam ser feitas. Basta acreditar? Basta crer em Jesus para estar salvo? É assim? É? Eu confesso a vocês que converso, porque eu sou dialogador de reunião mediúnica, e converso com um sem número de espíritos, inclusive espíritas, que vêm decepcionados, acreditando que pensavam que apenas acreditar é o suficiente. E não é. Só um alerta. Continuando. E se aqueles dias, isso aqui é muito importante, e se aqueles dias não fossem abreviados, veja que ele está falando no futuro, é o nosso, tá? Aqui entra a nossa missão, o nosso seguir Jesus e servir Jesus. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, mais uma vez Jesus volta a falar sobre os escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Aqueles dias de quê? De transição. A transição moral do planeta, ou transição planetária, ela já tem agora uma variável condicionante. E qual é? A prática do amor pelos escolhidos. Entenderam? Isso significa dizer, em outras palavras, minhas irmãs e meus irmãos, que Jesus está colocando em cada uma das nossas cabeças a responsabilidade de tornar esse mundo melhor, para que essa transição seja menor. Agora eu vou revelar para vocês, para aqueles que ainda não leram, né, que Jesus deu um prazo. Na hora que eu estava falando sobre isso, eu estava olhando para aquele rapaz ali. Eu não vou olhar para ele agora não, porque ele não está olhando agora, ele olhou para mim de novo, você. Jesus disse quando vai acabar a transição. Sabiam disso? Foi. Quando vai ser? Alguém sabe? 2054. Quem dá mais, quem dá menos, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vou ler para vocês. Aqui. E este evangelho do reino, que vocês já conhecem porque são cristãos, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Aí. Pronto. Quando virá o fim? Quando virá essa nova era, esse mundo de regeneração, que todo mundo pensa que vai ser um mundo de maravilhas, na verdade é um mundo de regeneração. É um mundo intermediário ainda e também. Ainda teremos dores, só que não tão cruciantes como as que temos agora. Eu não quero entrar muito nesse assunto, senão não sai, porque eu gosto muito de falar sobre a transição planetária da Terra. Mas, quando se dará o fim, ou pelo menos vamos vislumbrar o fim dessa transição pela qual nós entramos, ou na qual nós entramos, já tem determinados, décadas ou séculos até. Quando o evangelho do reino for propagado em todo o mundo, alguém já vai perguntar, Alexandre, por favor, você está querendo dizer que todo mundo vai ser espírita? Não. Todo mundo vai ser católico? Não. Todo mundo vai ser evangélico? Não. Ortodoxo? Não. Vai ser o quê?
Cada um vai ser o que quer, só que pensando e amando a Deus. Na essência, será cristão. Na essência. Porque o Evangelho de Jesus, ele não quer dizer exatamente um livro para se ler, uma religião para se seguir. Na verdade, é uma mensagem. Jesus veio para nós para nos revelar o pensamento de Deus. Qual é o pensamento de Deus sobre tudo, sobre nós, sobre o mundo, sobre tudo? Jesus disse. A todo momento Jesus estava fazendo isso. Então não será nenhuma religião propriamente que vai salvar. A propósito, alguém poderia me dizer qual era a religião de Jesus? Nossa, eu demorei bebendo água para saber se alguém dizia. Jesus era cristão? Hein? Estão vendo? Jesus não tinha religião. Então significa dizer que obrigatoriamente não é a religião que salva. Se nós quisermos fazer um contraponto, sabe o que é que vai nos salvar de nós mesmos, dos nossos erros, das nossas derrocadas do passado e tudo mais? É a nossa religiosidade. A religião é algo que entra em nós e a religiosidade é o que sai. Não sei se eu me fiz entender. Estou colocando aqui um pouco de filosofia, não sei, teológica, e eu não sou teólogo, não sou filósofo, só sou um palestrante espírita. Mas é só para a gente entender em que contexto nós estamos. Nós não vamos aprofundar muito sobre isso, porque nós estamos vivendo um momento muito decisivo na história da humanidade. É a segunda transição que a Terra está passando, e essa realmente vai implicar, digamos, no êxodo, na saída de milhões, se não bilhões de espíritos, caso eles não consigam se ajustar diante da lei de Deus. Um deles pode ser a gente. Porque aquele a quem mais é dado, mais será pedido. Entende? Então, alguém ignorante que comete um crime vai ser menos culpável do que uma pessoa que sabia o que estava fazendo. Inclusive consigo mesmo. Não é isso? O suicídio. Está lá. Atenuantes e agravantes da lei. É bom que nós pensemos nisso. Tudo isso, meus irmãos e irmãs, Jesus de Nazaré nos trouxe. Ele, pelo menos eu entendo, né, já estou colocando para vocês declaradamente, que é o que esta casa aqui segue. Jesus de Nazaré. Cujo, digamos assim, o representante foi um dos seus discípulos, que pela segunda vez nos veio. João, que por sinal eu vou, em vários momentos, vou homenageá-lo aqui, né? E depois, mais tarde, já na Idade Média, digamos assim, no momento que a Idade Média estava em grande efusividade de desvio do cristianismo, chega ele mais uma vez para tentar restaurar o evangelho do reino. Lamentavelmente não conseguiu, porque na verdade o trabalho era só inicial. Francisco de Assis. Por falar nele, daqui a pouco eu falo nele. Esse Jesus a quem nós seguimos, desculpem-me, ele foi anunciado muitos séculos antes de vir. Há controvérsias na cabeça de quem quer fazer as controvérsias, na nossa não. Isaías está aqui, Isaías 9, de 6 a 7, Isaías, que foi um dos profetas do Velho Testamento, anuncia Jesus como sendo o príncipe da paz. Tem outras citações de Isaías que a gente não vai citar. Aqui, por exemplo, tem ele já agora. Já fazemos a homenagem a João, João Evangelista, aquele que reencarna mais tarde como Francisco de Assis. João, no primeiro capítulo, do versículo 1 ao 14, ele faz a anunciação maravilhosa. Ele nos diz que Jesus é o quê? O verbo de Deus. Nossa, o verbo de Deus. O que é verbo? Quem é da área da literatura, né, ou da língua portuguesa, sabe que verbo pressupõe a ação, não é isso? Então, a ação de Deus mais conhecida, personificada num ser, é Jesus. E mais, muito mais do que isso. Jesus fez a terra. Está aqui em João. Ele diz, aqui, eu vou ler para vocês. Diz aqui, ó, todas as coisas foram feitas por ele, por Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que é seu e os seus não o receberam. Jesus de Nazaré. É ele. Aí mais na frente, vamos lá para o século XIX, um certo professor, Hippolyte Léon Denis Rivaio, Allan Kardec em outras palavras, na questão 625, pergunta aos espíritos qual é o maior modelo de ser a que Deus tenha nos apresentado. Desde a história do início da história da humanidade até hoje. Numa única palavra, qual foi que os Espíritos disseram o quê? Jesus. Então veja como cada vez mais se confirma. E o mais interessante, eu digo para vocês, é que Jesus é, lamentavelmente, ainda um desconhecido. Inclusive daqueles que se dizem cristãos.
Porque há aqueles que acreditam que apenas aceitar é o suficiente. Não estou fazendo nenhuma crítica, porque muitas vezes há como se fosse uma espécie de uma forma, né, enigmática, não sei, formalizada de determinados segmentos religiosos. Os nossos irmãos evangélicos, muitas vezes, eles entendem assim. Mas a pergunta, e nós espíritas, muitas vezes achamos que também apenas acreditar em Jesus é o suficiente? Acreditar em Jesus é apenas o primeiro passo. Os vários e muitos outros passos que nós devemos dar é a confirmação. Falaremos sobre isso daqui a pouco mais na frente. Aí no livro A Caminho da Luz, na introdução, Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, ele nos traz uma dissertação sobre Jesus que eu achei tão linda que eu disse, eu não vou resistir não, vou ler para vocês. Vocês querem que eu leia? Ainda bem que quando o pessoal diz que não, aí eu fico com tanta vergonha, ainda bem que sim. Aqui diz o seguinte, ouçamos, ele, Jesus, é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos desse mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas desse mundo passaram. Todas as coisas desse mundo se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição, e nunca, nunca passará. A caminho da luz, Jesus. Nós convidamos ele mesmo, o próprio, para falar sobre si mesmo. Jesus em algum momento falou sobre si? Falou? Teve momentos que Jesus disse assim, quem dizem os homens ser o filho do homem, não foi isso? Mas teve momentos que ele falou. E sabe quem foi que nos trouxe esse presente? Ele, João. João Evangelista. Eu trouxe 4 citações em que Jesus se refere a si mesmo, usando, digamos assim, figuras, né? Ou parábolas, ou melhor, formas de linguagem, né? Figuras de linguagem. Agora saiu. Em João capítulo 10, versículo 9, ele diz assim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagem. Passar por Jesus. Já no versículo seguinte, Jesus diz assim, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Só quando a gente mergulha, a gente penetra no pensamento, se é que a gente consegue fazer isso, no pensamento íntimo de Jesus, a gente entende isso. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Senão, a gente vai pensar que vida em abundância é ter coisas materiais. Não é. Até porque a maioria, pelo menos na época do cristianismo nascente, muitos dos que se aproximaram de Jesus morreram, pobre. Que o diga Zaqueu, não foi bem pobre, mas Paulo de Tarso. Paulo de Tarso perdeu até o nome, né? E o que eu digo é o Francisco de Assis, que tinha um nome, né? Perdeu até o nome, quer dizer, entre aspas, né, o sobrenome, e virou só Francisco e se transformou no que nós sabemos. E ainda falando sobre João, no capítulo, no item seguinte, Jesus diz assim, eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. E ainda em João, Jesus diz assim, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém consegue ir ao Pai senão por mim. Não é por Jesus, Jesus pessoa, não. É se não praticar o evangelho que ele veio anunciar. Essa é a questão que muitas vezes as pessoas se equivocam, porque personificam. Ao ponto dessa personificação equivocada, com todo respeito aqui, aqueles que acreditam, até porque essa pergunta me foi feita não tem muito tempo, uma pessoa perguntou assim, Alexandre, o que é que o Espiritismo fala sobre a morte de Jesus, a crucificação de Jesus? Eu acredito que fala tudo aquilo que os anais lá na época falavam, o que aconteceu. Ele disse, não, mas se existe um significado simbólico, eu fiquei ainda com uma certa necessidade de me apropriar da pergunta dele, e aí ele foi mais direto. Ele disse, não, porque os nossos irmãos evangélicos dizem que Jesus morreu para salvar os nossos pecados, então já somos salvos. Será isso? Com todo respeito, a proposta não era essa. Aquilo ali foi tão somente uma consequência. Eu cá comigo, né, de tanto ler a Bíblia, e digo para vocês que quando Jesus ele sobe ao monte, lá em Cafarnaum, na Judeia,
e ele chega naquele monte, próximo do lago de Genezaré. Eu acredito que deveria ser um domingo à tarde, que deve ser muito gostoso para falar em público. E aí Jesus abre a sua boca, solta a sua voz, e ela reboa em todos os corações e todos os ouvidos, naquele momento, consolando, esclarecendo, esperançando a tantos, o Sermão do Monte. 3 capítulos do Evangelho de Mateus, 5, 6 e 7. Por sinal, esse é um dos primeiros que eu falei aqui, estava nele. Depois que Jesus termina, a percepção que a gente tem é de que Jesus disse para si mesmo assim: pronto, minha missão já terminou. O que eu vim fazer foi isso. Foi anunciar o reino de Deus com essas palavras. Agora eu vou para Jerusalém para ser entregue àqueles que vão me matar. Mas no caminho, enquanto não estiver morto, eu vou fazendo as coisas que eu vou fazendo. Jesus fez até enquanto estava sendo morto. Vocês sabem disso. Jesus não perdeu a oportunidade de orientar, de esclarecer, de ensinar a todos. Dizem, inclusive, só um pequeno flagrante, né? Se eu estiver equivocado, por favor, me corrijam. Mas teve um determinado momento que Jesus estava com a cabeça baixa, lá pregado na cruz. E num dado momento, Jesus levanta a cabeça e procura alguém na multidão. E ele encontra alguém, Ananias. Aquele a quem Paulo ou Saulo iria matar lá em Damasco. Ananias. Ananias foi convertido pelo olhar de Jesus. Só tinha um olhar ali? Tinha muito mais do que um olhar. Um casal que se ama muito, que já convive há muito tempo. Quando se entreolham, é só um olhar? Quanto diálogo não tem, né? Tem diálogo sem palavras. Então, Jesus conversou no íntimo de Ananias. Então, até na cruz, até morrendo, sim, Jesus salvou a vida de Ananias, vamos dizer, nesse sentido. Porque daí para frente, Ananias foi outra pessoa. Mas o morrer para salvar toda a coletividade, isso daí remete muito às tradições antigas de se sacrificar, de imolar um cordeiro para expiar os pecados. Tanto é que tem até uma música, salvo engano, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Quer dizer, cordeiro, tanto que vocês lembram, Jesus foi ao templo e ele achou estranho as pessoas estarem vendendo, superfaturando os cordeiros que eram vendidos dentro do templo para serem sacrificados, porque isso era a tradição. Você trazer um bode de fora não valia, porque o bode de fora é um bode que não estava abençoado, só abençoado era do templo. Só que o bode de dentro custava 20 vezes mais. E Jesus não entendeu que aquilo ali era uma prática correta. Estava, inclusive, enganando e extorquindo as pessoas. Então, essa ideia de sacrifício para nós espíritas, não. Nem um pai, nem uma mãe consegue se sacrificar por um filho. Se sacrifica por um filho. Mas o filho não vai evoluir por causa disso. Quem não sabe disso? Quantas vezes nós não vimos isso nas obras de André Luiz? Uma mãe pedia a espiritualidade por um filho e etc, etc, etc. E a espiritualidade vai socorrer o filho em detrimento da moralidade, da elevação moral, que foi o caso que aconteceu com André Luiz. André Luiz estava lá, Clarence, do lado dele, lá, justamente, digamos assim, de vez em quando visitando, esperando 8 anos, por causa da rogativa da mãe. Mas alguém morrer por alguém, há que se questionar. Agora vai uma pergunta para vocês. Talvez vocês nunca tenham feito essa pergunta para si mesmos. Quem sabe eu terei a honra de fazê-la pela primeira vez. Em que fase da plenitude Jesus está dentro de você? Pergunta vaga. Talvez vocês nem entendam. Eu comecei a pensar sobre isso, porque um dia desse eu pensei que cada um tem um nível de maturidade de entendimento de Jesus, não é? Aqui, por exemplo, quantos somos? 50, 70, 80, 100, sei lá. Cada um tem um nível de maturidade diferente sobre a vivência do Cristo. Consideremos que todos nós somos cristãos, independentemente de sermos espíritas ou não, simpatizantes, enfim. Mas temos um grau diferente. A primeira fase dessa plenitude com o Cristo é a descoberta. Descobrimos Jesus. Para muitos, ocorreu nesta encarnação. Para outros, na encarnação anterior. Para outros, outros ajudaram a julgar Jesus lá há 2000 anos em Jerusalém. Mas isso não quer dizer descobrir, é saber que ele existe. Saber que Jesus existe e ser oponente dele não está dentro do descobrir Jesus. Descobrir Jesus. Nós descobrimos Jesus. Essa descoberta de Jesus é quando Jesus passa a importar na nossa vida. É quando a gente descobre que a gente já escutou Jesus várias vezes.
palestra, missa, culto, a gente já viu. Mas teve um dia que o pastor estava tão inspirado, o divino Espírito Santo caiu sobre ele e naquele momento ele disse palavras tão maravilhosas, tão belíssimas, que aquelas pessoas que já ouviam falar sobre Jesus há tanto tempo, naquele momento se transformaram. A partir desse momento ele descobriu Jesus na consciência. Esse é apenas o primeiro passo. É o que a maioria da humanidade que é considerada ou se diz cristã está no momento. Descobrir Jesus. Qual seria o próximo passo? Conhecer Jesus. Eita! Agora eu vou fazer como se fosse uma sala de aula. Alguém aqui conhece Jesus? Né? Em que nível? Qual é o seu nível de conhecimento de Jesus? Estou só fazendo uma brincadeira, só para a gente entender que, devido ao tamanho espiritual de Jesus, que é muito maior do que esse sol que nos aquece todos os dias, quando chega, seriam ou serão necessárias muitas encarnações para conhecermos Jesus, quando nos aplicarmos a isso, perquirirmos, investigarmos, analisarmos, porque o que nós conhecemos de Jesus, falar que seja, é a trajetória dele na Terra, nos últimos 2000 anos, quando ele veio. É o que a gente sabe sobre ele, não é verdade? É o que a gente sabe. Um detalhe, só para aqueles que queiram ter essa informação. Tudo o que Jesus disse e fez não está na Bíblia, não. A Bíblia talvez seja 1/5 por 1/6 por 10 avos, ou até mais, do que Jesus fez. Quando a gente começa a ler as obras que são subsidiárias, digamos assim, que complementam a doutrina espírita, como o livro Boa Nova, por exemplo, e tantas outras obras, Primícias do Reino, e tantos outros livros trazidos que nos dá informações sobre Jesus, é que a gente percebe que o que está ali é apenas um extrato pequeno, a essência, que por sinal foi selecionada pelos cânones da igreja da época, aqueles 4 evangelhos, que muitos outros falaram sobre o Cristo, e ficou só aquilo. Tem inclusive evangelho, segundo diz que tem evangelho de Maria, mãe de Jesus. Bom, eu até então não vi, mas diz que tem um evangelho de Tomé, não é isso, Evandro? Por aí vai. Não sabia disso não, né? Pois é. Enfim, então, para se conhecer Jesus. Tem gente que se dedica a vida toda a conhecer Jesus e atinge a senectude e não conhece. É um processo muito longo. Mas aí alguém acha que está salvo porque agora conhece Jesus. É isso? Ainda tem mais. Qual seria o próximo passo? Sentir Jesus. E agora? Posso perguntar para vocês? Vocês não vão ter nenhuma vergonha de não me dizer, não é isso? Por favor, não me digam. Já sentem Jesus? E como é que se sente Jesus? Como é que a gente sente o Cristo? E o que quer dizer sentir Jesus? É quando a gente perdoa alguém que nos ofende, é isso? É quando a gente compreende alguém que não é a pessoa melhor do mundo para se conviver? É quando a gente resolve ajudar as pessoas? É quando a gente resolve calar diante de determinadas ofensas e aí a gente vai desfilar aqui um sem números de situações. Sentir Jesus. Ainda eu tenho que dizer para vocês, não desanimem não. Estamos no caminho, afinal de contas estamos aqui. É para poucos. É para muito poucos. Muito poucos. Mas terminou por aí? Não. Ainda tem um último passo, na minha concepção tem mais, mas até então onde a gente pode alcançar, o último passo seria viver Jesus. Viver Jesus, acredito que já talvez até nem sejamos mais dessa terra. Viemos em missão, viver Jesus. Quem nos conseguiu dar um resumo dessas 4 etapas ou dessas 4 fases foi o próprio Saulo de Tarso. Ele descobre Jesus, ele passa a conhecer Jesus para poder divulgar Jesus, ele passou a conhecer Jesus o pouco que podia, através das transmissões orais e etc. E depois ele passa a escrever sobre o Cristo. Depois ele sente o Cristo, ele sente Jesus. Depois ele vive Jesus. No nível em que ele pôde, ele viveu Jesus. Prova disso é que ele disse o quê? Quem lembra? No final ele disse o quê? Já não sou mais eu quem vivo. É o Cristo que vive em mim. É lindo isso, né? Quem dera podermos chegar a isso. E como a gente pode alcançar tudo isso, minhas irmãs e meus irmãos? É servindo Jesus. Essa não foi a nossa escolha, mas não é um servir, sabe, de forma
como se fosse uma obrigação. Não. Não é uma profissão, de forma simples, natural, espontânea, absorvendo os seus ensinamentos, suas ideias, seu evangelho, aplicando a nossa vida. Vocês viram aqui no sermão profético que o mundo será modificado pelos escolhidos. Digamos, vamos ser muito presunçosos, que entre tantos somos nós também, que estaremos no mundo, convivendo na sociedade, convivendo com digamos assim, o adversário político, o adversário do time de futebol, o adversário, não é bem adversário, não é? De uma outra ideia, outra ideologia, enfim. Nós vamos precisar conviver com os contrários, porque há inclusive importância sobre isso. Que lição nós tiramos sobre isso? Se assim não fosse, Jesus não nos teria trazido a parábola do trigo e do joio. Porque o trigo e o joio, eles se parecem, mas são diferentes. Porque um tem semente e o outro não tem. O joio não tem. E Jesus, na parábola, ele diz o quê? Que eles estão juntos para quê? Para crescerem juntos. Essa é a lição do momento. Então, que nós cresçamos juntos. E aí eu pergunto mais uma vez, de quem mais será cobrado? Daquele que muito recebeu. Se o parente não é espírita, de quem vai mais ser cobrado? Se o colega de trabalho não é espírita, ele lhe ofende e fala mal de você, de quem mais vai ser cobrado? Eu me recordo rapidamente, não queria falar sobre isso porque me veio agora na mente, eu trabalhava numa escola, inclusive a escola do nosso querido amigo André Luiz, lá o senador Francisco Pessoa de Queiroz, lá na Coab, e eu ainda estava começando, como professor, lá nos idos dos anos, na segunda metade dos anos de 1980, hoje eu tenho 58 anos, e estou aposentado, e eu estava começando aquela época, e eu tive um momento que eu tive um entrevero com um aluno, uma situação um tanto quanto desagradável. E quando eu cheguei na sala de aula, logicamente, todo professor faz isso, A gente todo não, mas uma boa parte, desabafa e tal, e se arroja de todas as razões. E todo mundo ficou em silêncio. Quando terminou a aula, e que eu estava descendo a ladeira, que a gente descia uma ladeira, e vinha uma amiga comigo, por sinal espírita, e ela já sabia que eu estava me iniciando no espiritismo, ela só disse esta frase, que eu nunca esqueci, veja, até hoje, e modificou profundamente. Ela olhou para mim e disse, sobre aquilo que você disse lá na sala, ou seja, que eu desabafei, ela disse assim, você é que tem mais, então dê mais. Pronto. Ai, que vontade de sair correndo, para me distanciar dela, que eu pensei que ela ia dizer mais coisa. Mas só foi o que ela disse, você tem mais, então dê mais. Disse, meu Deus do céu, é isso. Nós estamos servindo a Jesus de Nazaré. Então, precisamos dar mais. A sociedade, ela está precisando de mais calma, de mais equilíbrio, de mais paciência. E de quem Jesus vai querer, ou melhor, esperar mais? Daqueles a quem ele preparou. Não foi assim? Pois bem, aí, nós vamos agora fazer outra pergunta para vocês. Hoje eu estou muito cheio de perguntas e vocês não respondem nada, O que seria de vocês, o que seria de nós, o que seria de mim sem Jesus? Não sei há quantos anos vocês são espíritas, não ia ousar e perguntar a Soninha, mas eu, 40 anos? Eu tenho 58 anos, eu conheci o espiritismo, eu tinha 15 anos. Assim, realmente me tornei espírita, eu tinha lá meus 19, 20, 21. Então, está na casa dos 40 também, por aí, Eu acredito que sim. Enfim, um pouco mais, um pouco menos. Mas, se eu não tivesse sido espírita, se eu não tivesse conhecido Jesus através do espiritismo, o que eu seria hoje? Como eu seria hoje? O que estaria fazendo hoje? Estaria preso? Estaria morto? Eu estou falando sobre mim, estou olhando para você, mas falando sobre mim. Que eu digo isso para minha esposa, se eu não tivesse conhecido você, o espiritismo, eu já estava preso, eu já estava morto. E ela diz, este brincadeira? Isso me lembra de uma fábula, é fábula mesmo. Vocês lembram da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Lembram? Lembram não? Pelo menos isso digo que lembro, Aqueles ramalhetes, aquelas palmeiras, Jesus estava montado num cavalo branco enorme, com a armadura, com vários soldados romanos. Foi assim? Foi não? Então lembram, Jesus estava com a roupinha de sempre, certamente com a cabeça coberta, porque naquela época a moda era, só se tirava aquela
túnica, entre aspas, quando se pregava na sinagoga, mas na rua os judeus andavam com aquela... Então Jesus estava montado no jumento. O jumento estava sozinho? O que é que tinha com o jumento? O jumentinho. Vocês não estão lembrados, não é? Era o jumento e o jumentinho. Não foi isso? Jesus, inclusive, mandou buscar. Jesus disse, a dupla vista de Jesus. Ele disse para um discípulo assim, olha, em tal canto, tal lugar, tem um jumento com um jumentinho, traga os dois. Hã? Tá onde? Tá do outro lado da montanha. Como é que você está vendo? Mas trouxeram o jumento. É a história do jumento, do jumentinho. Quando passou aquele momento apoteótico, maravilhoso, glorioso, não foi? Nem tanto assim, porque horas depois Jesus estava sendo preso e depois foi crucificado. Não vamos falar sobre isso não, vamos falar sobre o jumentinho. Jumentinho chegou em casa saltitante. Ele, mãe, o que foi, meu filho? Disse, entrei em Jerusalém triunfante, mãe. Como assim? Foi? Olha, eu estava na passada, sério, e as pessoas com aqueles ramalhetes, e balançava, e jogava toalha, era lindo, mãe. A mãe, tem certeza? Disse, tenho, mãe. Disse, mas você estava só? Como assim? Disse, não estava só não, estava com meu pai, o jumento. E tinha mais alguém com ele? Tinha uma pessoa sentada no jumento. Eu não sei nem o nome dele, mas tinha. Disse, vamos fazer o seguinte, mãe. Quer dizer, vamos fazer o seguinte, meu filho. Diga, vá lá agora, passe pelas mesmas ruas e depois volta a me contar. E o jumentinho foi, né, confiante, né? Passado algumas horas, o bichinho chegou só o caco. Chorando. Mãe, foi terrível. O que foi, meu filho? Me apedrejaram, jogaram pau em mim, me mandaram sair, disse que ali não era lugar de jumento, etc. Mãe, o que foi que aconteceu, mãe? O que foi que aconteceu? Essa diferença, meu filho, é que da outra vez você estava com Jesus e agora você está sem Jesus. Essa é a questão. Essa é a mensagem. Nos preparemos para as batalhas se resolvermos enfrentá-las sem Jesus. A mensagem é essa. Nós já conhecemos o Cristo, diferente do jumentinho. Claro que é só uma fábula, mas nós já conhecemos Jesus. E quais são as batalhas da nossa vida, os grandes desafios que muitas vezes iremos enfrentar sozinhos, sem ninguém, nem da nossa família. Muitas vezes vamos para uma sala de cirurgia sem saber se haveremos de voltar. É uma doença considerada terminal, talvez, ou muito grave, ou um parente, enfim. Estamos em dúvida sobre qualquer medida a tomar, sobre um filho, sobre uma filha, sobre a decisão de viajar, de deixar um emprego, enfim. São tantas situações. O nosso emprego, as pessoas com quem nós convivemos, para ser mais simples, no nosso prédio, no nosso condomínio, na nossa rua. Nós estamos, minhas irmãs e meus irmãos, vivendo num país, que é o Brasil, que é um hospital moral de Jesus. Sabiam disso? Nós vivemos num hospital. Quem lê o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, se ilude, porque quem escuta Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, opa! Eu sou espírita, sou do Brasil, eu vou bombar. Não é bem isso. Você veio como doente, quer dizer, desculpa, nem todo mundo. Muitos vieram como doentes, ficaram melhorzinhos e começaram a trabalhar no hospital. Outros continuam doentes. Outros já vieram médicos e estão nesse hospital. O hospital moral que Jesus escolheu foi esse. Ele inventou o Brasil. Mais uma vez, leiam o livro Brasil, Coração. Inclusive, ele fala sobre Francisco de Assis. Ele até diz na introdução do livro. Ele diz assim, o meu último representante, em quem mais eu confiava, né, que pudesse transformar tudo isso, não acreditaram nele. Está se referindo a Francisco de Assis. Não acreditaram na sua mensagem, que era a minha mensagem. Jesus lamenta e chora nesse momento, conversando com Iléu. E é neste momento Iléu, que vai ser mais tarde o Marquês de Sagres, né? O Dom Henrique de Sagres, que vai revolucionar a marinha mercante portuguesa e vai descobrir o Brasil, não vou entrar nesses detalhes, mas Jesus inventa o Brasil, porque é Iléu que traz Jesus para cá. E quando ele descobre, ele percebe essas terras, ele diz, é para aqui. É aqui que eu vou plantar a árvore do meu evangelho de amor e misericórdia. Então, o Brasil vem sendo construído aos poucos, e a cada passo que o Brasil dá nas suas independências, o Jesus vai se alegrando, assim como o anjo Ismael.
A festa no mundo espiritual foi enorme com a proclamação da República. Com a proclamação, os espíritos dizem, o Brasil atingiu a maturidade. Imagina um postinho de saúde, pequenininho. Só dá gente de braço quebrado, menino com barriga doendo, etc. Não é isso? É só o que dá para fazer. Aí aquele posto foi reformado, não sei o que lá, já virou um hospitalzinho maior. Aí já dá para fazer cirurgia pequena, de pequeno porte. Nada mais do que isso. Vamos ampliar agora um pouquinho mais. Agora a gente já está fazendo parto, já está fazendo cirurgias complexas, mais ou menos. Agora a gente transformou o hospital num complexo hospitalar, nossa senhora, de última geração, que pode trazer o que for, o Brasil se transformou nisso. Este é o Brasil. É este o Brasil. E existem filas, estou falando no sentido figurado, de espíritos que se candidatam a vir encarnar no Brasil pela oportunidade de evoluir mais. Parece até que o bônus hora daqui é maior. Porque aqui nós estamos convivendo com espíritos que já sofreram, já fizeram muito a humanidade sofrer ao longo dos séculos passados, inclusive nós. Quem diz isso não sou eu, está aqui, em nome do amor. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, ele tem uma mensagem aqui muito interessante, que está aqui no meu roteiro, né? Quem tiver o roteiro vai ter a oportunidade. Na verdade, se der tempo eu vou ler, que eu não sei se eu vou poder ler. Está aqui atrás, né? Estou enrolando para você para encontrá-la. Isso, mas encontrei. Eba! Não, encontrei não. Aqui, peraí, calma, agora. Está aqui. Tarefa do médium no mundo em transição. Muito interessante o que ele fala aí. Ele chega, inclusive, a dizer que milhares de espíritos que estavam, digamos assim, vou colocar a palavra encarcerados, porque é a que ele usa, encarcerados em regiões espirituais de muito sofrimento há séculos, então significa dizer que provavelmente viviam na Idade Média, finalmente foram liberados e estão encarnados entre nós. Milhares, se não milhões de espíritos. Pode ser um da gente, inclusive, né? Da nossa família, do nosso trabalho, do nosso vizinho. Vejam quantas ideias se conflitam. Quantas ideologias? Até os centros espíritas sofreram com isso. Hoje tem espírita de esquerda e de direita. É sério. Uma vez uma pessoa me perguntou, você é espírita de direita ou de esquerda? Eu sou de cima. Quero nada com isso. Não misturo. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Estou fora. Já sofri e já fiz sofrer muito em encarnações passadas, inclusive com coisas assim. Vocês estão brincando, é? Estão olhando para mim, estão pensando que eu sou pouca coisa? Eu já fui senador romano, já ordenei a matança de muitos cristãos. Ao que sobrou, isso aqui. Estão vendo? É sério. Aí mais tarde eu vou encarnar na Europa, na Idade Média, e vou ser Padre Hugo. E sou responsável pela matança de quem? Dos médiuns, que eram considerados bruxos, feiticeiros ou o que seja, e hereges. Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, está insistindo, eu vou usar essa expressão, tá? Com muitos de nós há muito tempo. E foi uma graça, foi uma bênção poder encarnar no Brasil para servir Jesus. Eu vou colocar entre aspas, é um privilégio. E maior ainda sendo espírita. Ser espírita no Brasil, num tempo de transição moral, nossa, eu vou usar agora só um hipérbole, um exagero, tá? Venha o sofrimento que vier, eu estou matando no peito e colocando no canto, como diz no futebol, na linguagem do futebol. Ou seja, nós não, assim, de certo, seria muito recomendável que reclamássemos muito menos de nós mesmos, das nossas próprias dores, porque muitas delas são resgates ou provas, e trabalhássemos por ou para Jesus. Vocês lembram uma vez, né, só colocando para vocês, uma vez que Chico Xavier estava reclamando porque estava com o olho doendo, inclusive sangrando, e Emmanuel aparece toda hora, acho que Emmanuel morava na casa ao lado, e aí Emmanuel aparece, que foi, porque meu olho está sangrando, isso aqui lá, ia para a reunião mediúnica, algo assim, eu não sei, ou ia, enfim, e aí Emmanuel disse, você não tem um outro olho? Está reclamando de quê? Muitas vezes nós reclamamos muito de muita coisa, mas por quê? Porque nós nos hominizamos, nós nos socializamos, nós nos tornamos comuns como os outros. E aí eu me lembro que Jesus, através de João evangelista, ele quando ora a Deus, em se referindo aos discípulos, ele diz assim, Pai, não vos peço que eu os tire do mundo, mas que os livre do mal, porque eles não são deste mundo, não são do mundo, como eu também não sou. Ora, nós já temos tanto. Nós já somos tanto. Nós, inclusive, somos a melhor versão de nós mesmos. Sério. Olhando para nós como somos,
mas nós já somos bem melhores. Então, não percamos mais tempo. Me recordo de uma amiga minha, espírita, com quem eu trocava uma sala de estudo do ERG, lá perto de casa onde eu moro. Berta é o nome dela. E ela vinha várias vezes. Um determinado momento, Berta não veio mais. E eu estranhei, fiquei ali e tal. Depois de um tempo, lá vem Berta, tal como a nossa querida amiga e irmã Soninha, com uma bengala. Sentou do meu lado, a gente começou a conversar, ela é muito animada, muito agradável e tal. E aí eu não perguntei nada, né? Mas ela própria falou. Ela disse assim, meu filho, me tratou como meu filho, que ela já tem uma idade bem maior que a minha, bem mais avançada. Ela disse, meu filho, nós que somos espíritas, deveremos aproveitar para servir Jesus enquanto temos saúde. Foi o que ela disse. Eu fiquei olhando para ela assim, aí lembrei dela. Ela disse, você acredita que antes eu vinha com meu carrinho aqui? Agora quem me traz é meu filho? Porque eu não consigo nem subir as escadas, alguém tem que me ajudar. Aí eu olhei para ela, eu digo, poxa, realmente e tal, mas né, quem sabe, não sei o quê. Hoje eu convivo com a dor aqui numa protusão no disco da coluna lombar, nome bonito, né? E minha perna, eu sei que tenho essa perna, porque toda hora, agora está doendo. Ela dói toda hora. Nervo ciático, se vocês quiserem saber de alguma coisa, é só perguntar a mim. Brincadeira, por favor. É uma dor não sei o que lá, neuropática, que está sempre aqui comigo. E aí um belo dia, vou contar para vocês não digam a ninguém não. Dizem, vão dizer não. Hã? Não? Então só vou contar para você depois. Eu tive uma intuição. A intuição foi mais ou menos assim, eu não vou dizer exatamente, eu sei o que aconteceu, mas a intuição resumidamente disse assim, esta dor que você sente, ela é o amor de Deus que cai sobre a multidão dos seus pecados. Porque se você não estivesse servindo ao Cristo, não é uma compensação não, é o buscar não errar mais. Como Jesus disse, aquela mulher que foi flagrada em adultério. Vai e não peques mais, para que de futuro não te suceda o pior. Eu escolhi por Jesus. Venho insistindo em Jesus. Venho resistindo em Jesus. Desde esses meus tantos anos aí. E a intuição que veio era que esta dor que eu sinto todos os dias é para que não saia da minha mente algo do passado. Que eu sei o que foi, que aconteceu. Foi algo muito, muito, muito pior. Muito pior. Eu acredito que foi aquilo que aconteceu. Acredito. Eu vou contar para vocês. Eu tentei fazer uma cirurgia espiritual, até fiz, até deu resultado, mas não exatamente tudo, porque Jesus não pode retirar de nós aquilo que precisa ficar em nós. Jesus não curou todo mundo não, tá? Mas ele consolou todo mundo, é diferente. E aí, lá na Idade Média, uma guarda do clero, perseguindo certamente alguns hereges, e os persegue, não sei se eles estavam a cavalo, mas essa guarda estava, e em determinado momento encurrala eles num barranco, num desfiladeiro, um penhasco, e aqueles ficaram temerosos, e eis que, não sei se vários ou um, se precipita e cai. E a guarda vai embora. Mas um dos soldados, talvez com um certo requinte de crueldade, quis conferir se realmente o fato tinha sido feito. E com o cavalo desce e vai lá e encontra. Talvez vários estivessem mortos, mas um em especial estava vivo. Ele estava vivo. Ele estava vivo, ele estava com as pernas quebradas e a coluna quebrada também, ou a coluna comprometida. Estava vivo, sentado, pedindo socorro. E aquele homem imponente no cavalo olhou para aquele homem que pediu socorro e ele ignorou e foi embora. Esse homem do cavalo era eu. Vocês estão entendendo? A dor está aqui. Para me lembrar. Para me lembrar. Todos os dias eu me lembro. Todos os dias eu peço perdão a Ele. Não sei quem é. Peço perdão a Deus. E prometo a Jesus que todos os dias da minha vida eu farei o possível para salvar as pessoas e nunca mais matar. Porque não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para a salvação do mundo. E é essa salvação que nós, espíritas, cristãos, agnósticos, ateus, enfim, todos aqueles que estão na terra, devem se responsabilizar por própria consciência, dependendo e de acordo
com o problema, o grau de descoberta, de conhecimento, de sentimento ou de vivência de Jesus. E digo para vocês, minhas irmãs e meus irmãos, quase para terminar a nossa palestra, eu não vou ler o começo, me perdoe, mas eu vou cá no final, para ler dentro desse contexto que eu estou falando, vou ler só isso aqui para vocês. Depois, quem quiser pode ler esse texto, esse livro, Em Nome do Amor, está na internet, inclusive, em PDF. Por isso que eu trouxe para cá, fica mais fácil. Aqui o que Bezerra de Menezes nos diz lá ao longo da exposição, né, da dissertação dele. Ele diz assim: reencarnastes para contribuir em favor da Boa Nova. As vossas existências não aconteceram ao acaso, foram programadas. Antes de reencarnares, lestes o programa que vos dizia respeito e concordastes, dando o assentimento para as provas e as glórias estelares. O Espiritismo é Jesus de volta, de braços abertos, descrucificado, ressurreto e vivo, cantando a sinfonia gloriosa da solidariedade. Dai-vos as mãos. Que as diferenças opinativas sejam polidas e os ideais de concordância sejam praticados. Que quaisquer pontos de objeção tornem-se secundários diante das metas a alcançar. Sabemos das vossas dores, isso é ele falando, porque também passamos pela terra e compreendemos que a névoa da matéria impede o discernimento e muitas vezes dificulta a lógica necessária para a ação correta. Mas ficai atentos, tendes compromissos com Jesus. Não é a primeira vez que vos comprometestes, enganando-vos, mas esta é a oportunidade final, optativa, para a glória da imortalidade ou para a anestesia da ilusão. Ser espírita é encontrar o tesouro da sabedoria. Reconhecemos que, na luta cotidiana, na disputa social e econômica, financeira e humana do ganha-pão, esvai-se o entusiasmo, diminui a alegria do serviço, mas se permanecerdes fiéis, orando com as antenas direcionadas para o Pai maior e o Pai de amor todo-poderoso, não vos faltarão a inspiração, o apoio, as forças morais para vos defenderdes das agressões do mal que muitas vezes vos alcançam. Tende coragem, meus filhos, unidos, porque somos trabalhadores da última hora e o nosso será o salário igual ao do jornaleiro do primeiro momento. Confiando em nosso Senhor Jesus Cristo, que nos delegou a honra de falar em seu nome, de ensinar em seu nome, de curar em seu nome, de levantar o ânimo, de construir um novo mundo em seu nome, rogamos a Ele, nosso divino benfeitor, que a todos nos abençoe e nos dê a sua paz. O recado, acredito que foi dado, não foi? Jesus precisa ainda e muito e sempre de todos nós. Muita paz para todos e parabéns a essa casa maravilhosa que amamos tanto.